Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Que alegria poder estar falando a você, aluno da FAD Minas. Eu também sou ex-aluno, já estudei aí, confesso que eu tô ficando velhinho, porque na minha época nem era FAD Minas ainda, era IAE-MG, e eu tenho lembranças maravilhosas dessa época, amigos que estão guardados no coração até hoje, a gente ainda mantém contato com alguns amigos da época de colégio, então eu tenho certeza absoluta que você também já está vivendo muita coisa legal aí, e ainda muito mais está por vir. Que Deus continue abençoando você nos seus estudos, no seu dia a dia aí no colégio, e para mim é uma grande honra estar aqui com você, ainda que de forma remota, online, mas podendo voltar um pouquinho para a atmosfera aí da FAD Minas, é bom demais. Quero agradecer o convite para estar aqui falando para você nesse momento. Meu amigo, o pastor Jonathan, foi quem fez o convite. Obrigado, brother. É sempre bom a gente poder estar em contato com os amigos. Pastor Jonathan foi meu amigo desde a época lá do NASP, no seminário, e é bom a gente de vez em quando trocar uma ideia. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Em algum momento você já traiu a confiança de alguém? Você já vacilou com alguém que era importante para você? Você já falhou com alguma pessoa que mora no seu coração? Pode ser o pai, a mãe, talvez um amigo aí do colégio, pode ser até o namorado ou a namorada. Em algum momento a gente fracassa e a gente escorrega e a gente trai a confiança das pessoas que a gente ama. E a Bíblia fala de um momento em que Pedro iria trair a confiança do seu mestre. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas 22, o versículo 31 em diante. A palavra de Deus diz assim: Simão, Simão, Satanás reclamou você para te peneirar como um trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Você, então, quando se converter, fortaleça os seus irmãos. E Pedro respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Eu te afirmo, Pedro, que hoje 3 vezes você negará que me conhece antes que o galo cante. Você conhece essa história, estava muito próximo do momento final do Senhor Jesus nessa terra, e você que está vivendo esse momento da ceia, olhar para esse momento em que Pedro nega o seu mestre, é interessante para a gente parar e refletir um pouquinho na nossa vida. Fracasso. O fracasso de Pedro é uma amostra do nosso fracasso muitas vezes. A gente também vive falando para Deus: Senhor, agora eu tô contigo, agora eu não vou mais cair, eu vou vencer aquele pecado, eu vou vencer aquela tentação. Mas quantas vezes a gente não quebra as nossas promessas, a gente cai, a gente se machuca, a gente fica chateado com a gente mesmo, não é verdade? Deixa eu só dizer uma coisa para você. As quedas, os tropeços e os fracassos fazem parte da vida de todos os vitoriosos. É verdade! Não imagine que os grandes heróis da nossa existência, os grandes heróis da Bíblia, os grandes heróis também do dia a dia, do mundo cotidiano, não pense que eles nunca erraram, que eles nunca falharam, que eles nunca caíram. Muito pelo contrário. Todos os grandes homens e mulheres já tiveram os seus momentos de quedas, de tropeços, as suas dificuldades. Olha só a história daquele garotinho que você conhece muito bem, mas ele vivia numa casa de madeira, uma casa muito simples. Eles não tinham condições em família de dar um bom estudo para o seu filho, e agora esse garotinho, já aos 7 anos de idade, trabalhava como lenhador. Imagina só, aos 7 anos de idade, aos 9 anos ele perde a sua mãe. E talvez eu esteja falando para alguém que já perdeu a mãe. Que tristeza a gente perder a nossa mãezinha. Eu também já perdi a minha e sinto muita saudade. Mas esse garoto, ele não teve condições nem de frequentar a escola por muito tempo. Ele frequentou a escola formal por apenas 1 ano ali nos ensinos básicos. Mas ele era um autodidata, ele não se deixava vencer
pelos fracassos que a vida impunha para ele, ele ia atrás do que ele queria, e ele tentou várias vezes alcançar os seus sonhos. Ele foi lenhador, ele foi balconista, ele foi atendente, ele fez várias coisas, trabalhou na agricultura, e sabe, depois de tentar e fracassar várias e várias vezes, mas nunca ter desistido do seu sonho, Abraham Lincoln se torna o 16º presidente dos Estados Unidos da América, um dos mais amados presidentes, o responsável por acabar com a escravidão no seu país. E você percebe, se ele tivesse desistido no primeiro tombo, no primeiro fracasso, na primeira dificuldade da vida, ele não teria alcançado tudo o que ele alcançou. Se ele tivesse desanimado, ele não teria chegado aonde ele chegou. E aí a gente olha para outras histórias, como por exemplo, a história da Apple, e você vai olhar aí o grande fundador da Apple, ele também teve as suas dificuldades, ele também teve as suas batalhas. Houve um momento em que Steve Jobs, ele foi demitido da própria empresa que ele fundou. Mas o tempo passou e aí ele fundou uma outra empresa que ficou tão valiosa que a Apple decidiu comprar essa outra empresa e ele voltou à diretoria da Apple, fazendo coisas incríveis. E talvez a molecada aí sonha em ter um iPhone 12 Pro, né? Faz parte, mas isso tudo é consequência da persistência de um homem que não desistiu dos seus sonhos, que apesar dos seus fracassos, continuou lutando, continuou tentando, continuou buscando fazer o seu melhor. E quando a gente olha para Abraham Lincoln, quando a gente olha para Steve Jobs, a gente também pode se lembrar de Pedro. Naquele momento em que Jesus precisava dos seus amigos, Pedro vacilou. Pedro negou o seu mestre por 3 vezes. Mas sabe o que fez diferença na vida de Pedro? O que fez toda a diferença foi o olhar de Jesus para Pedro, depois que Pedro havia negado o seu mestre. O olhar de Jesus não era um olhar de condenação, não era um olhar dizendo assim, eu não te falei, seu pica-fumo. Não foi nada disso. Jesus olha com um olhar de perdão, com um olhar de reconciliação, com um olhar de misericórdia, com um olhar que incentivava Pedro a recomeçar, a resetar a sua vida e iniciar uma nova jornada ao lado de Deus. Olha só, no momento em que Jesus disse para Pedro que ele negaria o mestre, o texto que nós lemos, Jesus já disse, Pedro, você vai me negar, mas saiba de uma coisa, eu orei por você. E quando você se recuperar dessa tua falha, fortaleça os teus irmãos. Olha que coisa incrível! Antes do fracasso de Pedro, Deus já havia perdoado Pedro. Antes da queda de Pedro, Deus já havia dito, olha, você vai cair, mas eu vou te perdoar, eu orei por você, o inimigo está tentando te derrubar, mas não desanima, porque eu estou contigo. Sabe, querido amigo, Deus olha para você, e o olhar de Deus para você é o mesmo olhar que ele teve para Pedro. Talvez eu esteja falando para algum aluno ou algum professor que esteja acompanhando, talvez eu esteja falando para alguém que acabou conseguindo o link aí desse vídeo e esse alguém está lutando contra o pecado. Talvez algum vício acariciado, algum pecado acariciado que tem tirado a sua paz. Deixa eu dizer para você, se aproxima de Cristo, enxergue o olhar de Cristo e você vai ter libertação desse pecado. Não sinta que você é indigno de se aproximar do céu, porque você pecou, porque você falhou, porque você fez coisas erradas. Há mais perdão em Deus do que pecado em você. O céu está de portas abertas para receber você. Você é filho e nada do que você faça tira de você a condição de filho de Deus. Por isso, como filho de Deus, aceite a graça, aceite o perdão, aceite um recomeço. Se você tem falhado até aqui, não é hora de desanimar e de parar, é hora de continuar, é hora de avançar, é hora de sacudir a poeira, é hora de se levantar pela força que vem de Deus e continuar a sua jornada. Lembre-se,
Deus não pede que você viva uma vida sem nenhum tropeço, queda ou falha. Ele diz para você perseverar. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse é o recado de Deus para você hoje. Olhe para as tuas falhas e perceba que a graça de Deus é muito maior que as tuas falhas. Recomece. O crescimento dói. É verdade, porque a gente tropeça, a gente se machuca, mas vale a pena crescer ao lado de Deus. É melhor suportar a dor do crescimento do que se contentar com a mediocridade de uma vida que não saiu do lugar. Por isso, sacode as poeiras das tuas quedas e falhas, olha para o teu Redentor e persevera, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Deus abençoe você. Quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor querido, porque até aqui o Senhor tem guiado e abençoado a nossa vida. Obrigado pela oportunidade de estar falando aos alunos da FAD Minas e também a outras pessoas que talvez terão contato com esta mensagem. Peço a Ti, bom Pai, que o Senhor derrame sobre nós o Teu perdão, a Tua graça e o Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a prosseguirmos apesar das nossas falhas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera! Grande abraço!